Pessoal, tudo bom? Estou gravando esse vídeo aqui porque percebi que tinha uma pequena parte da aula de hoje de precedentes que não deu tempo da gente falar. Cai na prova. A gente já citou algumas vezes, não é nenhuma grande novidade, mas eu queria deixar aqui coisinha de 5, 10 minutos só para não passar batido e caso vocês tenham dúvidas na hora de estudar, vocês possam recorrer a isso. Então, eu vou mostrar aqui. São realmente os últimos slides, ele está até no seu iClass já, que são técnicas para aplicação de precedentes. Então, a gente já viu a questão da reclamação, né, do 489, parágrafo 1º, caso o precedente não seja aplicado, mas tem aí, em termos mais gerais, até de uma teoria mais geral dos precedentes, algumas técnicas para viabilizar a aplicação nos casos concretos, né? São até institutos que são importados de outros países de common law que também aplicam esses institutos, esses mecanismos. Alguns vocês até já passaram por isso quando estavam fazendo aquele slide colaborativo de teses jurídicas. Mas eu vou falar desses três aqui, né? Da distinção, da superação e da modulação de efeitos. Não está aparecendo aqui no slide, mas o terceiro é a modulação de efeitos. Coisa rápida, coisa simples, para ajudar no seu estudo. Caso você tenha alguma outra dúvida sobre isso, os textos indicados também tratam desse tema. Vou começar com distinguishing, tá? O distinguishing, a gente já falou, também é a técnica de distinção. Não é um instituto que está lá no CPC com esse nome, mas são mecanismos ou formas de você demonstrar que o seu caso é diverso do precedente que está sendo julgado. Você está vendo aí na figura, mas o meu caso é diferente. Quando que ocorre isso, né? Então, você está lá com o seu processo, lindo e bela, e ele é sobrestado em razão do julgamento de um recurso repetitivo de um IRDR. Aí você quer falar, mas o meu caso não é sobre isso. Vamos dizer que está sendo julgado o IRDR sobre determinada questão ligada a planos de saúde coletivos. E você tem uma ação judicial, só que ela trata de plano de saúde individual. O que você faz? Você tem que mostrar que seu caso é distinto. E como você pode fazer isso? Bom, você vai alegar a distinção e o artigo 1037, parágrafos 9 a 13º, que estão dentro do recurso repetitivo, mas se aplicam também ao IRDR, eles te dão algumas dicas de como fazer isso. Você vai fazer esse pedido de distinção. Se você tiver em primeiro grau ou segundo grau, porque o sobrestamento pode ocorrer em qualquer uma dessas instâncias, né, quando o processo está tramitando, e você vai demonstrar que o seu caso é singular, que o seu caso não se confunde com aquela questão que está colocada para julgamento para que seja estabelecida uma tese jurídica. O juiz ou o relator vai dar uma decisão a esse respeito, e em face dessa decisão, cabe agravo de instrumentos, se você estiver em primeiro grau, ou cabe agravo interno. No fundo, gente, é muito simples. Você está lá com o seu processo em primeiro grau. O juiz sobresta o seu processo. Você vai lá e fala, excelência, meu processo não se confunde com esse tema aqui que está sendo decidido. Eu quero, então, suscitar a distinção do meu caso para que ele não seja sobrestado. O juiz fala, não, eu continuo achando que sim, que o seu caso tem que ser sobrestado. Cabe agravo. Você está lá no recurso de agravo de instrumento, recurso de apelação em segundo grau. O relator sobresta o seu caso antes de julgar o recurso, dizendo que tem um tema firmar, um tema pendente de julgamento no STJ, no STF, em repercussão geral, em repetitivo ou em IRDR, e que o seu caso tem que, então, ser suspenso. Você fala, não, excelência, o meu caso é diferente. O relator fala, não, continua entendendo que o seu caso é o mesmo. Cabe agravo interno. Porque quando eu falo decisão monocrática, você responde agravo interno, lembra? Então, técnica de distinção é como você aponta que o seu caso é diferente. Na verdade, a gente usa isso em vários momentos, mesmo quando o juiz aplica um precedente já no seu processo, você pega lá o 489, inciso 4º, e mostra que o seu caso é diferente. E aqui eu trouxe mais especificamente a distinção quando o seu processo é sobrestado. Mas você pode alegar a distinção em qualquer momento, seja quando é aplicada a tese jurídica, seja quando o seu processo é sobrestado para futura aplicação da tese jurídica. É basicamente isso, você dizer que o seu caso é diferente. E tem formas de você dizer isso nos mais variados momentos do trâmite processual, e esse é um direito crucial num sistema que busca adotar precedentes. Você permitir que a parte demonstre que o seu caso não condiz com aquele precedente. A segunda técnica é essa de modificação ou de superação do precedente ou do overruling. É dizer, quando um tribunal firma um precedente, ele não está selando aquilo na pedra e dizendo, eu nunca mais vou mudar meu entendimento. As coisas podem mudar, o contexto pode ser alterado, ou como diria Raul Seixas, pode ter aí uma metamorfose ambulante. Então, se a situação, o contexto social, econômico, jurídico, político se altera, é natural que o tribunal resolva rever o seu precedente. Não é nada de outro mundo, isso pode acontecer.
Isso pode acontecer de ofício, do próprio tribunal falar que, olha, eu preciso mudar o meu precedente, pode ser provocado pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, nas situações em que essas duas instituições estão intervindo, tá? Então, em determinada situação que você tem um precedente do Tribunal de Justiça sobre responsabilidade civil em caso de acidente envolvendo trens, é uma situação real. E aí, esse precedente foi firmado no início dos anos 2000, considerando determinada conjuntura. E aí, hoje, 2021, você fala, olha, houve aí toda uma mudança na forma como as companhias ferroviárias se organizam, esse precedente não faz mais sentido. Pode acontecer do STJ, então, modificar esse precedente. Então, segunda técnica é o overruling, ou a técnica de modificação ou superação dos precedentes. E, por fim, não menos importante, a modulação dos efeitos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso quando estudaram controle concentrado, mas a gente também pode aplicar essa mesma ideia no julgamento de precedentes de modo geral. Quando o tribunal percebe que ele vai emitir uma decisão que vai se tornar um precedente, seja porque é um recurso repetitivo, uma repercussão geral, um IRDR, ou seja porque é uma decisão de alcance paradigmática, é interessante que o tribunal preveja um regime de transição, principalmente quando essa decisão vai impactar muitos casos que já existem, tá? Então, se nada for dito, a gente entende que a partir do momento que essa decisão é pública, ela é um precedente aplicável. Só que, se tiver aí um impacto muito grande desse julgamento, é importante que o tribunal verse sobre o regime de transição. A partir de quando esse entendimento vai ser aplicável? Você pode ter uma enorme situação de insegurança jurídica. Eu tenho milhares de processos pendentes. Eu aplico para todos esses ou aplico só para os futuros? Se nada for dito, eu aplico para todos esses, mas pode ser que isso gere um impacto muito grande. Então, a gente tem aqui no 927, parágrafo 3º, a importância da fixação no regime de transição, e na LINDB, né, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, eu tenho também aqui no artigo 23, né, a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova, né, deverá prever um regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de dever seja cumprido de modo proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo dos interesses gerais. Então, é para não causar um impacto muito abrupto. Então, você muda o entendimento, isso vai ter um enorme impacto. É importante estabelecer um regime de transição. Eu até coloquei nos seus slides um exemplo de modulação de efeitos de um julgamento do STF no caso da base de cálculo do ICMS, perdão, da incidência do ICMS na base de cálculo da PIS e da COFINS. Você não precisa saber tributário, é só dizer assim, tem um enorme impacto essa decisão, porque todas as situações nas quais incide esses tributos, PIS e COFINS, se eu entender que o ICMS integra essa base de cálculo, o valor do tributo é um, se eu entender que o ICMS não integra, o valor é outro. Então, isso tem um impacto para todos os contribuintes de PIS e COFINS. Anos e anos que esse julgamento está ocorrendo, se não me engano, desde o início dos anos 2000, e ele ainda não foi finalizado, e os entendimentos vão sendo revistos e alterados, e aqui tem a importância que seja estabelecido um regime de modulação de efeitos, tá? Então, aqui houve um entendimento, né, mais recente, que é o ICMS não compõe a base de cálculo. Tem até essa ilustração interessante de todos os momentos que essa decisão, né, que esse julgamento pelo STF passou desde 98 até 2020. E, finalmente, eu tenho aqui a discussão sobre a importância de modulação de efeitos. Então, aqui tem esse trecho, né, os embargos declaratórios podem e devem ser acolhidos para que se proceda à modulação dos efeitos do julgado. O acórdão traz esse impacto e abrangência que impõe que a sua eficácia seja lançada para o futuro, ex nunc. Então, a proposta que se faz nesse caso, por ser muito impactante, é que o entendimento seja dali para frente e não para os casos que já foram ajuizados, tá? Então, são 3 outros pontos que eu queria trazer para vocês estudarem, para vocês consultarem dentro da matéria de precedentes. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos.